Agora de pé, a leitura do Evangelho do dia, que é do Evangelho de João, o capítulo 6, 35, versículo 35, o 41 ao 51. Amém. Podeis sentar. Que a graça de nosso Deus esteja com todos nós, nos dando entendimento para que a mensagem dele faça efeito em nossas vidas. Que nós possamos reproduzir, assim como disse a carta aos Efésios, nosso testemunho, o que nós falamos, possa fazer bem às pessoas. O título da nossa mensagem hoje é: a nossa relação com Deus não pode ser parcial. E às vezes a gente ouve essa palavra, principalmente em dias quando a gente tem oportunidade de ter contato com a previsão do tempo, seja nos jornais televisivos ou até na internet. Às vezes é dito para nós, para os telespectadores, o céu está parcialmente nublado. Isso significa que o céu não está nem totalmente nublado, nem totalmente limpo. É um meio termo. Então, o que significa parcial, parcialidade? Quer dizer aquilo que não é total nem integral, que não é completo, falta de neutralidade, que é faccioso, injusto, aquele que exerce alguma ação violenta ou subversiva, que tem espírito sectarista, parcial, tem a ver também com o egoísmo. Então nós, quando nos relacionamos com Deus, a gente não pode agir de forma parcial. Comparando o verso 41 que nós lemos, e eu vou repetir aqui, eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Com o verso 34, queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. É possível compreender que muitas pessoas estavam aceitando que Jesus era o pão que desceu do céu. As pessoas, elas pediram mais desse pão. No outro domingo nós fizemos uma comparação entre Davi como um pão que é um pão da morte, pelas ações de Davi, ações de estupro, ações de virar as costas para o povo, e aquele pão do céu, Jesus, pão da vida, aquele que não vira as costas para o povo, aquele que está junto com as pessoas, aquele que dá a vida, dá a sua própria vida. A grande diferença entre esses ideais de pão. Então muitas pessoas estavam aceitando Jesus como o pão que desceu do céu. No entanto, os líderes judeus já não questionavam o pão da vida, mas o fato de Jesus, de origem humilde, filho de José e Maria, afirmar que desceu do céu. Então o problema mais não era a afirmação de Jesus, mas o fato dele ser inaceitável, preconceito. Quantas pessoas na nossa sociedade, ou quais tipos de pessoas na nossa sociedade se enquadram nesse questionamento que os judeus fizeram sobre a origem? Por que uma pessoa preta não pode participar de lugares onde a maioria é de brancos? Por que homossexuais não são aceitos em lugares onde a maioria são héteros? Por que mulheres são impedidas de terem, por exemplo, agora que nós temos uma lei de equiparação de salário, não é? Até então, as mulheres tinham que procurar lutando para ter equiparação salarial. Isso tudo tem a ver com parcialidade, a nossa forma parcial de nos relacionarmos uns com os outros. E isso é reflexo de como a gente se relaciona com Deus. Se eu sou preconceituoso, se eu trato mal as pessoas, provavelmente eu estou sendo preconceituoso com Deus e tratando mal Deus. Porque nós somos imagem e semelhança. Então tudo que eu faço, provavelmente eu estou tentando fazer a semelhança de Deus. Mas não está conforme, né? Não dá para aceitar que Deus seja preconceituoso.
Conhecemos casos de pessoas que, ao procurarem um médico, não aceitam ser tratadas porque se trata de um negro. Muitos relatos na nossa sociedade, muitos, inclusive judicializados. Pessoas brancas, às vezes nem tão brancas, vão ao médico, que a maioria são brancos, e aí elas se sentem bem. Mas quando o médico ou a médica é negra, eles acham que vão ser maltratados, que essas pessoas não têm capacidade, que as pessoas vão sujar, esses pacientes. Então isso tem a ver com a nossa forma parcial de viver em sociedade. As blitz policiais não param a maioria dos carros conduzidos por pessoas brancas e de boa aparência. E eu sei disso, porque eu nunca fui parado em blitz, porque eu sou branco. Mas amigos conhecidos negros já foram parados inúmeras vezes. Isso é parcialidade. Um Estado parcial. Um poder público parcial. Uma sociedade parcial. A nossa estrutura de preconceito, de segregação, ela é uma estrutura parcial. Homens priorizam cumprimentar primeiro outro homem e depois a mulher. Quem já presenciou isso? Ainda é assim. Não só a conta, A conta já tem mudado. Vai no restaurante, no barzinho, às vezes a conta é colocada no meio da mesa. Eu acho ótimo isso. Mas normalmente é dada a conta ao homem, porque ele é o provedor, porque ele... Aí o homem desempregado, que depende da mulher, como é que faz? As pessoas não têm noção ou não querem ter noção do quanto elas estão sendo parciais e fazendo mal uns aos outros. Distribuímos fortes e carinhosos abraços às pessoas heterossexuais, mas fingimos simpatia com gays, lésbicas, transexuais. Aquele, oi, tudo bem? Aquela forma reticente. Lembra quando a gente falou sobre o shalom? A paz de Deus, que shalom, na tradução original semítica, nem a judaica, semítica, é a paz que eu desejo a você, eu me comprometo com ela. Não é uma paz que eu digo apenas, é uma paz que eu me comprometo. Então, nas nossas relações, se não for esse shalom, uma paz comprometida com o próximo, não é nem com o outro, com o próximo, com a pessoa próxima, com o diferente. Então, um abraço não pode ser um abraço só por abraço, tem que ser um abraço comprometido, de coração para coração. Não é isso que faz o abraço, a não ser que a gente se abrace de lado, Mas a gente se abraça de frente, é coração com coração. Quantas vezes não paramos para ouvir o que uma criança tem a dizer? Quantas vezes nós não paramos para ouvir o que uma criança tem a dizer? A minha criança, que está com 1 ano e 5 meses, ela fala morango de uma maneira muito própria. Eu vou tentar reproduzir. Ela fala guru. Mas ontem ela falou morango. Então antes era parcial, meio embaralhado. Agora ela consegue falar já claramente para nós, mas para ela já era morango desde sempre. E quantas vezes a gente para ouvir uma criança? Então às vezes a igreja, eu sei que a gente se esforça, mas às vezes a igreja ela é mais adultocêntrica, Nosso planejamento estratégico é mais tratado pelos adultos. Não que seja um erro, mas normalmente a gente tende para nos agradar. A gente tende a nos agradar. E a lista de tratamento parcial é enorme, a gente poderia trazer outras. Quando Deus doa vida, Ele está nos ensinando, aproximando-se de nós para que não sejamos parciais. Deus, Ele não é parcial, Ele não fica lá no seu trono de graça. Ele está conosco. Ele não veio como o pão da vida, como Jesus Cristo. Ele não está conosco também como Espírito, que nos move, que nos movimenta. Ele não é o dom da vida que está presente em nós, nos dando oportunidades diárias de renovadamente a gente exercer tudo que a gente pode exercer. Então, essa imparcialidade de Deus tem a nos ensinar.
A resposta esperada é que, ouvindo a sua mensagem, aprendamos a não sermos parciais. A mensagem de Deus, ela tem esse efeito e a gente precisa compreender que ela é uma mensagem que não é parcial. Ela não é um meio termo. Ela não deixa dúvidas. Ela pode deixar margem para crítica, para você tentar entender, para você questionar, mas não deixa dúvidas. A mensagem de Deus, ela te traz, pelo amor de Cristo, por entendimento. Mesmo que isso demore, mesmo que a gente precise batalhar, mesmo que a gente precise sentar e discutir, debater, mesmo que a gente até crie rixas, mesmo que a gente tenha opiniões divergentes, a mensagem de Deus, ela é sempre e sempre será imparcial. E isso é possível em Jesus Cristo. Olha Jesus diante daqueles parciais líderes judeus. O que ele faz? A postura de Jesus não é a postura de alguém parcial. Ele não age com preconceito com quem age preconceituosamente com ele. Deus dá a cada ser vivente a vida de forma completa. Isso é parcialidade? Não dá meia vida, uma vida mais ou menos. Todos recebem de Deus a vida completa. Nós é que tiramos pedaço por pedaço da vida das pessoas. Nós é que tiramos por meio de preconceito, por meio de opressão econômica, o que quer que seja, nós tiramos pedaços da vida das pessoas. Somos nós que tornamos a vida parcial. Isto ele repete em seu Filho. Jesus não deu sua vida parcialmente por nós. Jesus deu um pedacinho só da vida dele? Jesus deu a vida dele por completo. Por que somos tão parciais em receber Cristo? Essa é a questão do nosso evangelho hoje. Pessoas que pediram pão, o pão do milagre, na outra leitura anterior, elas estavam trabalhando com a ideia de uma vida parcial. Eu quero um pão que me sustente hoje, e isso me basta. Não, nós queremos o pão da vida eterna. Não é da vida eterna no céu, a vida eterna agora. A vida eterna agora que deixa as pessoas vivendo em plenitude de dignidade. Onde não há diferença entre mulheres e homens, entre os gêneros, entre as cores, que a gente chama de raças, que não são raças, né? As cores, né? A diversidade neurológica. Onde é que estão os autistas? Como é que a gente lida com as filas de supermercado, que antes era prioridade para idosos, depois as grávidas passaram a ter direito, criança de colo, e agora tem os autistas, os obesos. Como é que a gente lida com isso? O que eu vejo é horrível. Pessoas que não se dispõem nem a perguntar se, olha, eu não estou vendo ninguém aqui, eu vou entrar na fila, já que o caixa está livre. Pessoas entram nas filas como se fosse direito. Pessoas entram na frente das pessoas que estão tendo reparação. Aquele caixa é para reparação. Aquele caixa é para que as pessoas tenham algum tipo de equidade. E o que eu vejo é que a gente não, às vezes a gente também por preconceito não quer perguntar, vem aqui, você está grávida? Vem aqui, você é idoso? Mostra, prova, não é problema nenhum isso. Mas a gente fica na parcialidade, a gente prefere a parcialidade. Então, às vezes, a chance de, se um autista não está identificado, a gente pode perguntar. Qual o problema de perguntar? Qual o problema de não ser parcial? Então, a gente tem oportunidade no nosso dia a dia de trabalhar a nossa imparcialidade, deixarmos de ser parciais. Então, indo para a nossa conclusão. Jesus mostra-nos o caminho para a imparcialidade, uma vida completa em Deus. Jesus relembra a profecia que aponta para o cumprimento das promessas de Deus, dignidade, paz e justiça para todos os povos. O que diz essa profecia? No verso 45 ele cita que todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Vem a mim.
Quem aqui tem sido ensinado por Deus? Ou a gente está dependendo de escola dominical e do pastor e da pastora pregando? Quem aqui aprende com Deus? Quem tem essa experiência de aprender diariamente com Deus? De forma imparcial. Então, muito importante quando a gente olha para o nosso dia a dia, na dependência de Deus e não da igreja. Na dependência de Deus e não da escola dominical. É importante. O culto é importante. A mensagem é muito importante. Mas a nossa relação com Deus tem que ser imparcial. Encontramos o cumprimento da profecia e da promessa no primeiro e no últimos versos do texto de hoje. No primeiro diz, lá no 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E no 51, que fecha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Jesus sendo objetivo, Jesus sendo imparcial. Imparcial. Então, domingo passado tivemos ceia, nós colocamos essa questão de nós termos na nossa digestão, que não é só uma digestão de alimento, é uma quase que apropriação do dom de Deus em Cristo, que é absorver, mas também é expor, é também compartilhar esse pão da vida que nos completa. Assim, a pessoa que tem a mesma fé de Jesus é imparcial como Jesus. E aí que eu volto com algo que eu tenho insistido. Às vezes a gente fala assim, aumenta a nossa fé. Que fé? A fé é em Jesus ou a fé que Jesus teve? Porque a fé que Jesus teve era uma fé imparcial, uma fé de entrega, uma fé que não tinha preconceitos, uma fé que queria justiça, uma fé desse shalom comprometido. A fé de Jesus, eu quero ter a fé de Jesus. Porque ter fé em Jesus é a mesma coisa que um abraço sem comprometimento. É a mesma coisa que ser parcial com as pessoas. Então, uma fé completa, uma fé imparcial, é uma fé como a fé de Jesus. Então, assim, a pessoa que tem a mesma fé de Jesus é imparcial como Jesus, pois ouviu o Pai e aprendeu com Ele, de forma que a sua relação com Deus é completa. Uma relação com Deus completa é aquela da pessoa cuja fé é a mesma de Jesus, que procura ser a mesma fé de Jesus. E para ter a mesma fé que Jesus teve, a gente precisa imitar o Mestre. É por meio de Paulo? É por meio de outros personagens bíblicos que têm referências com Cristo? Mas nós precisamos buscar imitar Jesus para que a nossa fé seja a mesma que Ele teve. E aí talvez até nos ajude, né? Senhor, como aumentar a minha fé? Imitando Cristo. Esta pessoa serve a Deus e serve muito mais que ao outro, ela serve o próximo. E este é o sentido da afirmação de Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. A partir do momento que nós deixamos de ser parciais, quando nós não somos mais parciais, quando a gente começa a encarar e a assumir nossa imparcialidade diante da nossa realidade, diante do nosso cotidiano, nós vamos ao encontro desse Deus de forma que quem crê tem a vida eterna. E isso é sinal do reino de humanidade. O reino de Deus, o reino do céu, reino de humanidade. Não é um reino de fantasia, não é um reino de expectativas. É um reino real de humanidade, onde a humanidade ela é de fato humana, onde a humanidade é aquilo que Deus planejou. Então nós fazemos parte do resgate que Deus quer. Nós fazemos parte do resgate. Não só como resgatados, mas como aqueles agentes que vão resgatar. No sentido de conscientização, no sentido de lutar para que essas injustiças não aconteçam, no sentido de não ser parcial. No outro domingo também citei a nossa parcialidade diante do pedinte na rua, que mesmo dando esmola ou não dando esmola,
a gente continua sendo parcial, porque a gente não muda a vida dele dando esmola nem não dando. E às vezes não é estar com essa pessoa, às vezes é ir no Ministério Público, às vezes é votar direito numa pessoa que está comprometida, às vezes é se juntar a militâncias. Tem muitas formas, mas dar esmola ou não dar não muda a realidade dessas pessoas. Então que essa nossa parcialidade ela possa ser transformada, que a gente possa ser um povo imparcial, comprometido com a paz. Então este é o sinal do reino de humanidade para o qual devemos servir. Amém.